Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 240. O mapa do investimento social corporativo. O que nos revela o BISC? Bom, antes de entrar no tema, eu queria me apresentar para quem está chegando. Seja super bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, como eu costumo dizer, um agrônomo não praticante que anda pelas essas bandas aí do impacto socioambiental há bastante tempo. E eu sigo aqui com o podcast Impacto na Encruzilhada desde 2019. É um podcast independente que versa sobre o que eu costumo chamar a fantástica fábrica do impacto. Basicamente é esse campo socioambiental amplo que tenta, de alguma forma, produzir melhorias para o mundo, transformar esse planeta e esse mundo e essa humanidade em algo melhor. Seja por meio de abordagens de mercado, seja por meio da filantropia, do terceiro setor, das políticas públicas, não importa a maneira. O que importa é que a gente tende a remar para a mesma direção. E aqui a ideia do podcast é trazer o lado B dessa conversa, ou dessas conversas, questões que a gente não costuma escutar de forma muito espontânea nos eventos, nas publicações, nas conversas abertas do setor, mas que sim, tem muitas entrelinhas e muitas versões dessa história. Algumas dessas eu tento trazer aqui, seja por minha conta e risco, como esse episódio aqui, seja por meio de alguma pessoa convidada que topa abrir a caixa de ferramenta e mostrar a sua cozinha institucional, trazer reflexões menos óbvias. Para isso que o podcast existe. Bom, esse episódio eu vou falar um pouco do mapa. Existe uma publicação nesse setor de investimento social chamado BISC. É o Benchmark do Investimento Social Corporativo. Ele sai a cada ano, é produzido pela Comunitas, uma organização bem referência aí no setor. E o BISC saiu recente agora, a última edição, 2025, fresquinha, com dados de 2024. Então a gente vai dar uma destrinchada aqui em alguns achados dessa edição do BISC. Antes de entrar no episódio, eu devo agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Tem pessoas físicas que contribuem financeiramente com o podcast e o apoio é fundamental. Meu muito obrigado. Agradeço ao Prosas que tem divulgado aí na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Valeu demais. Agradeço ao Instituto ACP que recentemente nos apoiou, nos patrocinou para uma collab especial sobre desenvolvimento institucional. Você deve ter notado aí no seu feed 2 episódios com uma capinha mais branca. Ela é específica dessa collab, dessa série especial sobre desenvolvimento institucional, que, olha, tá imperdível. É um conteúdo assim riquíssimo sobre desde o passado do desenvolvimento institucional até os tempos atuais dessa agenda, para onde que ela está indo. Sensacional, tá bom? Então, esse é um pouco um balanço aqui para a gente entrar no nosso episódio. E já tem gente perguntando como é que vai ser a nova temporada, a nona. A gente está na 8ª temporada e ela vai terminar no final de 2025. 2026 a gente começa uma nova temporada, vai ser a nona. Tem várias ideias que estão sendo postas na mesa, mas basicamente a ideia é a gente seguir em frente, seguir produzindo, manter essa frequência, o batidão aqui, que você já conhece bem, não é mesmo, amigo ouvinte? Bom, então é isso. Então, sem mais delongas, partiu para o episódio por minha conta e risco. E deixa o corpo flutuar para o centro, para o centro. Bom, primeiro vamos começar do começo, né? Afinal, o que é o BISC? Bom, o BISC é o Benchmark do Investimento Social Corporativo. É uma iniciativa da Comunitas e começou em 2008, 2008 e é anual. Então, a pesquisa foi uma iniciativa da Comunitas nessa área de investimento social
e é um retrato geral desse investimento social corporativo no Brasil, em termos de volume de recursos, os temas que eles financiam e etc. É um raio-x aí desse tema. Bom, o foco do BISC é no investimento social corporativo, ou seja, aquele que é implementado por empresas, sobretudo empresas, mas também por meio dos seus respectivos institutos e fundações corporativas. A diferença do BISC para o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, é que, embora a base do GIF seja marcadamente corporativa também, lá no GIF tem outras formas de vida do investimento social privado. Tem fundações familiares, tem independentes. Então, o GIF ele é, digamos, um pouco mais amplo do que o BISC. O censo GIF existe desde 2001 e na sua última edição, 22 e 23, empresas e institutos corporativos representavam 61% da sua base de respondentes, em termos de número de organizações. Então, assim, isso daí a gente já tem um pouco uma ideia de tem 60% é mais ou menos parecido com a base do BISC, mas tem 40% de outros players que não são marcadamente corporativos, tá bom? Bom, se a gente dá uma analisada integrada entre os dados do censo GIF, que é feito a cada 2 anos, com os dados do BISC, que é anual, a gente vai encontrar, digamos que mais semelhanças do que diferenças, e a gente vai encontrar algumas tendências, um pouco o comportamento dessa área de investimento social ajuda bastante a gente a entender, tá bom? Mas a minha ideia aqui não é fazer um paralelo entre a versão atual do BISC com a última edição do censo GIF. Aqui eu vou falar do BISC, tá? Fiz só essa diferenciação para entender uma coisa ou outra, tá bom? Bom, tá bom. Então, mas o que nos revela a última edição do BISC? Benchmark do Investimento Social Corporativo. Bom, primeiro, ele nos apresenta um valor total de 6,8 bilhões de reais em investimento social corporativo referente a 2024, já um baita de um volume de recursos, não é mesmo? Um número bem expressivo, que é o que você deve ter visto aí nas redes sociais, todo mundo comemorando, uau, 6,8 bi, blá, 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 beleza, de fato é uma grana expressiva e está mais ou menos em linha com o dado do último censo GIF, que é de 2022-23, que foi de 4,8 bi de reais. Sim, tem uma diferença de 2 bilhões de reais, mas também tem uns 2 anos aí de diferença temporal. Ano que vem vai sair o novo censo GIF, 2026, e aí a gente vai ter uma visão mais atualizada desse volume. Bom, os 6,8 bilhões de reais que traz o BISC é sim um valor bem expressivo, mas que revela uma concentração. As 10 maiores empresas investidoras são responsáveis por 76% desse total, ou seja, cerca de 5,2 bilhões. Ou seja, está concentrado na mão daquelas grandes, gigantes empresas. Uma observação importante. Em 2024, o volume de aplicações socioambientais obrigatórias entre os players aí da rede BISC atingiu 7,5 bilhões de reais e esse valor não está na conta do 6,8 bi. É um valor à parte, tá? E há uma seção no BISC só sobre isso, que também aponta para as possibilidades de sinergias entre essa agenda que é obrigatória, multa, compensação, com o que é voluntário, que as empresas fazem investimento social porque querem, que isso traz reputação, etc. Convém lembrar que o uso desse recurso de natureza obrigatória ou compensatória não é considerado como investimento social. Vou traduzir em miúdos, é assim. A empresa tem uma atividade, ela é multada ou ela tem uma condicionante ambiental para mitigar impactos negativos no meio ambiente, por exemplo, e ela tem que alocar um montante de recursos para compensar isso. Esse montante de recursos não é considerado investimento social, isso é aplicação socioambiental obrigatória, como o BISC chama, tá bom? Bom, e antes da gente comemorar o volume de 6,8 bi, que é voluntário, as empresas alocam porque elas entendem que isso é necessário, é importante, etc., vamos fazer algumas ponderações aqui. Primeiro, a tendência é claramente de estabilidade com o viés de alta cautelosa, digamos. O valor total se manteve praticamente estável em relação ao ano anterior, com um ligeiro aumento de 2%. No entanto, quando olhamos para a mediana,
que é uma medida que reduz a influência dos grandes valores. Lembrando, a gente já mostrou que está altamente concentrado em 10 empresas que mais ou menos tomam conta dessa amostra aí. Quando a gente olha para a mediana, a gente vê que o investimento médio por empresa caiu 18%. Isso indica que para a maioria das empresas os orçamentos estão estáveis ou até um pouco pressionados. Além disso, a amostra cresceu da edição anterior para essa aqui da BISC, ou seja, tem mais empresa respondendo à pesquisa, o que naturalmente amplia o volume total de recursos. Outro ponto de atenção é que essa edição capturou também o volume de recursos destinados para a recuperação da tragédia climática no Rio Grande do Sul, mas aí a seção 3.2 da publicação do BISC mostra que o cenário de expansão não depende desse fator, desse volume de recursos que foi mobilizado para a agenda do Rio Grande do Sul. Depois recomendo dar uma olhadinha lá na seção 3.2 do BISC. Bom, se a gente retira esse efeito dos números, ainda assim o ano de 2024 mostraria uma expansão de 15% acima da inflação ante 2023, mesmo sob a hipótese de que esses recursos não seriam aplicados socialmente de nenhuma outra maneira. De toda forma, o desempenho recente dos indicadores sugere haver uma consolidação do investimento social em patamares acima daqueles registrados pré-pandemia. Acho que esse é o ponto que todo mundo deveria celebrar, para além do 6,8, volume e tal, a gente parece enxergar uma tendência de valores acima do que foi pré-pandemia. E por que isso é importante? Porque, lembrando, 2020, 2021, a gente teve um recorde de mobilização de recursos para agendas socioambientais por tudo que a pandemia mobilizou e significou. Então a gente tem que olhar o dado de 19 e comparar com o de 24. Aí sim a gente começa a enxergar que depois que passou a pandemia, voltou, recuou e tal, agora sim a gente começa a enxergar que os números atuais já estão indicando esse crescimento acima do patamar pré-pandemia, e isso sim é um ponto interessante de celebração. Deixe o corpo flutuar para o centro. Sempre foi o cara com mais dever. Sempre desse jeito mais largado de andar. Sempre foi o cara com mais dever. Tá, mas quais são os principais dilemas e limitações dos dados do BISC? Bom, duas limitações são importantes a gente fazer aqui. Primeiro, a subnotificação do investimento social dirigido por funcionários. O que é isso? Muitas empresas elas mobilizam seus colaboradores para que eles também façam destinação de recursos, doação, etc. E muitas dessas empresas não conseguem mensurar ou contabilizar integralmente o valor das doações feitas por seus colaboradores, seja via match funding, quando a empresa bota uma grana, bota uma parte e fala, agora o meu funcionário vai fazer essa vaquinha, vai colocar junto comigo, ou de recurso que é dedução em folha, quando aquele colaborador quer voluntariamente fazer isso. Segundo, há uma grande dificuldade em isolar o investimento social puro do orçamento de marketing relacionado a causas. Muitas ações são híbridas, tem uma zona cinza aí, e as empresas ainda estão desenvolvendo metodologias para separar o que é genuinamente social do que é comunicação institucional. Isso pode significar que o valor real do investimento social estrito sensu seja menor. Ou seja, parte desse 6,8 bi pode ser recurso de marketing relacionado a causas. A conferir. Bom, quando a gente olha nos dados do BISC, o que é desse recurso quais são as fontes de financiamento por trás desse investimento social corporativo, a gente enxerga uma evolução positiva desses investimentos sociais realizados com recursos próprios das empresas e seus institutos e fundações, no patamar de 4,7 bilhões de reais em 2024, um aumento de 35% acima da inflação ante 2023. Desconsiderando os esforços de apoio do Rio Grande do Sul, esse aumento fica em 31%. Então, assim, de fato, um número digno de celebração quando a gente enxerga recurso próprio, empresa de fato alocando
caixa, né, destinando o orçamento para fazer investimento social. É isso que a gente, de fato, todo mundo que está no setor busca, né? Bom, obviamente os incentivos fiscais seguem bastante relevantes, mas a sua importância relativa na composição dos investimentos sociais teve uma ligeira redução. 2024 foi de 1,4 bi. Então, lembrando, dos 6,8 bi que o BISC traz, desse montante 1,4 é declarado pelas empresas como recurso de incentivo fiscal. Então, ele representa 23% do total do que o BISC capturou de investimento social. 23% nessa edição do BISC, mas já chegou a flertar, já chegou a ser 30% em anos anteriores, ou seja, está diminuindo, né? Diminuiu a presença relativa do recurso de incentivo fiscal. Então, aqui cabe uma boa discussão, não vou entrar nela, mas estou trazendo apenas o dado. E dentro dos recursos incentivados, a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, né, principalmente, mas as leis estaduais também, concentraram 54% dos recursos incentivados. Então, dessa fatia de 1,4 bi de recurso incentivado, um pouquinho mais da metade disso é Lei de Incentivo à Cultura. Então, assim, é bastante recurso que vai ainda para essas leis. Depois, 54% do recurso incentivado é Lei de Incentivo à Cultura e depois 15% é esporte. E aí tem várias outras com percentuais menores. Dá uma conferida lá no BISC para saber não só essa pizza, né, mas também as medianas de cada lei de incentivo. Bom, outro dado importante é que 74% das empresas que responderam ao BISC afirmam aportar recursos para o investimento social com um mix entre recursos próprios e incentivados nas mesmas territórios, nas mesmas comunidades. Ou seja, há uma integração entre as duas fontes de recursos e isso pode ser aprimorado. E para mostrar um copo meio vazio, só 18% das empresas afirmam engajar sua cadeia de fornecedores a destinar recursos via incentivos fiscais. Ou seja, tem uma avenida de oportunidades. A gente já tratou desse tema aqui recentemente no podcast. Tá, e qual o percentual de lucro das empresas que é destinado como investimento social corporativo? Bom, em 2024, o indicador mediano de investimento social como proporção do lucro bruto foi de 0,45%. Ou seja, é abaixo do 1% ventilado no setor como um patamar que seria o mínimo aceitável. Bom, para o grupo de empresas acompanhadas há mais tempo pelo BISC, tem empresas que participam dessa série histórica há bastante tempo. Essas empresas, digamos, mais maduras, que tendem a representar uma proxy de companhias com uma agenda social mais madura, mais consolidada, mais socialmente comprometidas. Quando a gente olha para elas, a gente vê que o indicador se mantém em patamares acima do 1% do lucro bruto, níveis equivalentes ao desempenho mediano de economias consolidadas como nos Estados Unidos. Aqui eu faço um gancho para o compromisso 1%, que é um movimento no Brasil para justamente engajar empresas a assumir publicamente esse compromisso de investir pelo menos 1% do lucro bruto das suas operações. A Paula Fabiane Duides comentou sobre isso no seu episódio. Link está aí na descrição. Quando ela veio falar sobre a pesquisa Doação Brasil, ela falou sobre isso. O que virá se virá. O que virá se virá. Sou como o vento. Tristeza não vai mais rolar. Ela sempre. Bom, trago dois achados do BISC, do estudo dessa edição. Primeiro é as áreas temáticas e dos públicos e tal que o investimento social apoia. O dado que mais chama atenção é que a área temática, primeiro lugar que apareceu, é o apoio a emergências e desastres, obviamente puxado pela tragédia climática do Rio Grande do Sul. Destaca-se também o crescimento da consideração das pautas de esporte, cultura e primeira infância pelas empresas. E entre as principais reduções, a área de saúde
ensino médio e alimentação perderam terreno aí como temas prioritários. Bom, e temas históricos, digamos, da Série B, da segunda divisão do setor, que segue aí na segundona, né? Preservação da natureza, proteção da flora e fauna, moradia, habitação, segurança pública. Historicamente, saúde era um tema que estava aí na segunda divisão, mas por causa da pandemia e também da criação dos dois incentivos fiscais, né, do Pronon para oncologia e do Pronas para pessoas com deficiência, obviamente saiu dessa posição e ganhou mais destaque, ainda que ele tenha reduzido circunstancialmente dessa edição do BISC. Bom, zero surpresa que a educação segue lá no topo, né? É a área temática mais apoiada pelo investimento social há tempos, tanto nos dados do Censo GIF quanto no BISC. Então, assim, não tem muita surpresa que no caso do BISC, os dados eles estão bem segmentados para cada nível de ensino e tal, mas se você soma tudo, traz um resultado bem previsível, né? Educação no topo ali, nas cabeças dos temas mais apoiados. Ao analisar essa evolução em perspectiva histórica, a gente enxerga claramente a redução do protagonismo da educação para dar lugar a uma carteira de investimentos mais diversificada, ainda que a educação siga lá entre os temas mais prioritários. Ao longo do tempo, ela foi perdendo espaço para outros temas que foram sendo agendas que foram mais diversificadas, o que é muito bom, acho que é muito interessante que isso aconteça. Bom, falando agora do segundo achado, qual é? A escandalosa e já bem conhecida concentração de recursos na região sudeste. Quando a gente olha as regiões, a gente vê facilmente o sudeste nas cabeças, depois vem o nordeste, depois o norte, depois o sul e lá no último quase um tracinho é essa região centro-oeste. É muito bizarro, de quase inexpressivo que é o investimento social na região centro-oeste. Bom, só para você entender o que eu estou dizendo, enquanto o sudeste, o volume de recursos de investimento social foi de 1,4 bi de reais, no centro-oeste foi de 34 milhões. Tá bom para você? Bom, e o BISC traz um mapa bem legal, mas bem legal mesmo, que mostra essa distribuição por unidade federativa, por estado e também por município, tá? Então tá muito legal mesmo. E aí, obviamente, depois você olhar o gráfico por estado, dá uma conferida que o Rio Grande do Sul teve mais que o dobro do estado de São Paulo, que é, historicamente, o campeão de volume de recursos de investimento social, obviamente, reflexo da tragédia climática. Bom, e o apoio a OSCs, a organizações da sociedade civil, como é que ele aparece nessa edição do BISC? Bom, os dados apontam que a rede BISC está em movimento assim, de direção a ser mais financiadora de projetos de terceiros, como organizações da sociedade civil. Em 2024, 76% das empresas e 57% dos institutos e fundações corporativas declararam atuar total ou principalmente sob essa perspectiva financiadora, que é algo que a gente vem lutando há bastante tempo, que é basicamente apoiar organizações da sociedade civil, apoiar o fortalecimento, desenvolvimento institucional, recurso livre e blá blá blá, e por aí vai. Todas as organizações dessa rede BISC declararam envolver organizações sem fins lucrativos na realização dos investimentos sociais. Bom, e no total declarado aí pela essa edição do BISC, a rede BISC apoiou 8.353 OSCs via repasse direto em 2024. É bastante, né? Mais de 8.000 organizações da sociedade civil de uma base de... Tem vários números, mas aí vamos colocar por aí por baixo 600 mil OSCs. Então tá longe, né, da gente chegar numa amostra representativa, mas 8.000 OSCs é bastante, não é mesmo? Em termos medianos, foram 43 organizações da sociedade civil apoiadas em 2024 por empresa respondente, e o que apresenta uma estabilidade em relação a 2023 para o mesmo grupo de empresas. Em valores, foi declarado repasse total de 745 milhões às OSCs, representando 19% do investimento social corporativo das empresas que responderam à pesquisa aí. Bom, mesmo que os volumes totais sejam subestimados, os indicadores medianos são bastante informativos. Em 2024, o repasse mediano da rede BISC a OSCs foi de 5 milhões. 5 milhões por OSC.
Olha, aqui abrindo um parênteses, tá? Acho que aqui o BISC não traz esse aprofundamento. Obviamente a gente precisaria aprofundar e destrinchar mais isso, mas só para indicar que os números são bem expressivos, bem interessantes, mas ao mesmo tempo cabe sempre a pergunta como esse recurso está sendo repassado para essas organizações? Em troca de quê? Eu tendo a acreditar que ainda a gente está chamando o apoio a OSCs como, entre aspas, prestação de serviços ou execução de projetos do financiador. Posso estar equivocado, mas é o que eu vejo com mais presença andando por aí pelo setor, enfim, a partir da minha experiência, da minha vivência. Então aqui cabe uma boa reflexão nesse aspecto também. Bom, caminhando para o final aqui, a gente também há uma seção no BISC que fala sobre voluntariado corporativo, é um tema sempre presente, né? E o que ele traz é que o número de colaboradores envolvidos em programas de voluntariado das empresas, que o estudo do BISC monitora, somou 140 mil pessoas em 2024, representando uma média de 25% do total de colaboradores. É expressivo, acho que é um número importantíssimo, mas que, olhando friamente o número e o percentual, acho que não diz muita coisa. Obviamente sempre cabe destrinchar um pouco mais o que está por trás desses números. Outro dado que ele traz é o volume de recursos investido em programas de voluntariado em 2024, pelo agregado das empresas do BISC, foi de 7,6 milhões de reais, que apresenta uma redução comparado com a edição anterior. E o investimento mediano nos programas de voluntariado, por outro lado, subiu para 420 mil reais por empresa. Interessante também, um dado a ser mais bem destrinchado. Entre as diferentes iniciativas de voluntariado, os dados apontam alta diversificação de ações e houve forte queda na prática do dia do trabalho voluntário, que pode indicar um movimento em direção a colocar a prática na rotina das empresas e colaboradores. Aqui sim, acho que vale celebrar. Aquele famoso dia do trabalho voluntário era muito banjado, né? Muito batido, que é basicamente aquele dia em que a empresa mobiliza todo mundo, faz lá camiseta, faz uma espuma danada para fazer um dia de trabalho voluntário nas suas operações, para mostrar que está preocupada com o social e tal, mas isso é muito pobre, muito pouco. Dá para fazer algo contínuo, integrado, etc. É isso que o estudo está dizendo, que o dia do voluntário está reduzindo a sua presença para uma diversificação maior de práticas de voluntariado. Isso sim é digno de celebração. Bom, desafios e oportunidades que a gente enxerga a partir da leitura, né? O maior desafio é superar a cultura da doação por instinto e migrar para uma gestão baseada em evidências e dados. Bom, o que é a doação por instinto? Teve uma tragédia climática no Rio Grande do Sul, nossa, comoção, e a gente precisa fazer algo urgente, vai lá e doa. Vai lá e abre o caixa e anuncia uma doação e tal. Quando a gente não faz uma avaliação de impacto robusta, não tem uma estratégia muito bem definida e etc., fica difícil tomar decisões estratégicas e comprovar o retorno social do investimento. Às vezes você fez no instinto, seja por emergência, como eu dei exemplo, seja por instinto, e aí você depois vai ser questionado sobre qual o retorno. Valeu a pena ter feito esse investimento? Que resultado ele trouxe para a empresa, etc. Outro desafio é a fragmentação de esforços. Muitas empresas atuam de forma... Isso é muito comum, tá? Muitas empresas atuam de forma pulverizada. É aquele famoso vai colocando um pouquinho de recurso num monte de demanda, um monte de iniciativa, da festa do milho até o projeto social XPTO. E aí, obviamente, ela tem muito mais dificuldade, não só de gerir tudo isso, mas de depois tirar o extrato em termos de impacto. Qual o impacto que eu produzi a partir desse monte de apoiozinho pulverizado? Aqui temos um desafio / oportunidade de melhoria. Bom, em relação a oportunidades, o BISC traz algumas, né? A primeira é a colaboração.
Empresas estão se ligando que sozinhas elas não vão resolver os problemas complexos socioambientais. Então, por isso, é importante construir parcerias com outras empresas, com governos, com a sociedade civil. E isso é um caminho potente, necessário e, obviamente, complexo. Requer equipes, requer know-how, requer saber fazer, não é mesmo? Segunda oportunidade é no engajamento dos seus colaboradores, seus funcionários. Explorar melhor o potencial desses colaboradores como voluntários e como doadores. Isso pode amplificar o impacto e fortalecer a cultura organizacional da empresa. E isso vale também para a cadeia de fornecedores dessas empresas. E a terceira oportunidade é o uso da tecnologia e da inovação, da IA, como todas essas ferramentas disponíveis, para escalar soluções e melhorar a mensuração. Afinal, mensuração de impacto é sim um gargalo já há bastante tempo para essa agenda de impacto, de investimento social para as empresas. Bom, é isso. Procurei dar uma pincelada, dar alguns destaques em alguns números, em alguns achados dessa edição do BISC. Agradeço demais, reconheço demais o trabalho da Communitas, da toda a equipe que herculeamente põe de pé todo ano esse esforço de organizar, coletar os dados, sistematizar e produzir um estudo muito bem feito, muito consistente, que nos permite ir tendo esse raio-x contínuo da agenda de investimento social no Brasil. Então é bom demais a gente poder ter esses dados na mão para poder debater, destrinchar, questionar, discutir juntos, tá? É isso. Bom, você que está escutando esse resumão aqui, eu te recomendo, baixa lá o BISC, o link está na descrição, para fazer uma leitura mais atenta, mais detalhada, e para você tirar suas próprias conclusões sobre isso tudo aqui. Eu fiz alguns pincelados a partir da minha leitura, tá bom? Tentei ser o mais didático e objetivo possível, espero que eu tenha conseguido. Então é isso, se cuide, um abraço e até a próxima.